Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Qual a diferença entre os cristãos e os não cristãos? Penso muitas vezes se a minha maneira de agir mostra se eu sou de Jesus ou se sou uma pessoa igual a tantas outras que não têm Jesus. E se somos de Jesus, há algum mérito nisso, da nossa parte? O título da mensagem de hoje é Nova Vida. Vamos então abrir em Tito, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 8. Foi precisamente o texto que nós lemos anteriormente. Esta carta foi escrita por Paulo a Tito sobre como o cristão deve agir em vários momentos da sua vida. Logo no capítulo 1 começa a falar sobre o cristão e a igreja. No capítulo 2 compreendemos como o cristão se deve relacionar com a sua família. No início do capítulo 3 podemos entender como o cristão deve lidar com a sociedade e com os seus governantes. Paulo mostra também um contraste entre quem nós éramos sem Jesus, porque éramos pessoas nécias, desobedientes, desgarradas, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosas e odiando-nos uns aos outros. Então, qual a razão dos cristãos serem diferentes? Dizemos que em Jesus temos uma nova vida. Saberemos as razões? Vamos ver então o versículo 4 e perceber a origem da nova vida, o porquê, como é que ela vem. Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então, neste versículo, percebemos que a origem da nova vida espiritual se encontra em Deus, porque foi Deus que nos salvou. No nosso Deus nós podemos encontrar benignidade, que significa literalmente bondade e gentileza. É o que nós lemos em Salmo capítulo 100, versículo 4 e versículo 5. Entrai pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Como é bom saber que Deus é o Deus da bondade, o Deus da gentileza para conosco. Como é bom saber que, após uma valente queda, se olharmos para Deus, encontraremos a sua bondade disponível. Aliás, Deus é o nosso Deus, Deus é o nosso Salvador, tão somente pela sua bondade e não pelos nossos merecimentos, porque não há nada em nós, não há nada em ninguém aqui presente que Deus possa pensar o seguinte: eu preciso salvar esta pessoa. Esta pessoa é tão boazinha que eu vou salvar esta pessoa. Não. O próprio Paulo tinha experimentado esta bondade de Deus porque ele era um perseguidor da igreja, ele mandava matar cristãos e quando Deus o salvou, ele passou daquele que perseguia para aquele que era perseguido. Havia alguma coisa boa em Paulo para que Deus o desejasse salvar? Não, porque até Ananias ficou surpreendido. Vejam, abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 9, versículo 13 a 18. Atos 9, 13 a 18. E vejam como é surpreendente a graça de Deus. E nós não podemos perder esta capacidade de nos surpreender com a graça. Atos 9, 13 a 18. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, Paulo. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na sua casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor enviou-me a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram-lhe dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi
batizado. Não tínhamos dúvidas. Deus decidiu salvar Paulo por sua iniciativa quando abriu os seus olhos. Não foi do género, deixa-me cá dar uma oportunidade para ver se ele me aceita. Não, Deus disse, este é o vaso que eu escolhi. Então, quando pensarmos na nossa vida, eu não mereço o cuidado de Deus, quero-te dizer de uma forma simples, não mereces. Mas Deus continua a ser bom. Por isso, quando lidarmos com alguma pessoa e pensarmos, esta pessoa não merece a minha bondade, lembra-te que tu também não mereces a bondade de Deus. Mas recebeste bondade de Deus. Então, se nós não merecemos bondade de Deus e a recebemos, nós também, ao lidarmos com o próximo, também devemos exercer a mesma bondade que nós recebemos da parte de Deus. Não tenhamos dúvidas, Deus é o Deus da bondade. A nova vida em Jesus é viver então esta bondade de Deus e também, diz o texto, o amor para com todos. No original, amor para com todos é usada apenas uma palavra que significa, na nossa língua portuguesa, filantropia ou benevolência. Este amor para com todos, então, é evidência de que Deus nos ama a todos, no sentido de benevolência, porque se Deus diz para nós amarmos a todos, inclusive aos nossos amigos, como Deus não pode amar a todos? Deus é o único que pode dizer sempre, olha para aquilo que eu digo e olha também para aquilo que eu faço. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor é visível também no seu cuidado para com todos. Hebreus 6,7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então a bondade, a benevolência de Deus é vista para com todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, porque o sol e a chuva, quando vem para todos. Então Deus ama todas as pessoas, ainda que ame de forma especial os seus filhos. Eu amo todas as pessoas. Ou espero, tento. Mas amo de uma forma especial os meus filhos, às vezes. Somos chamados a amar todas as pessoas. Mas é evidente que nós não amamos todos da mesma maneira. Foi devido ao seu amor para com os seus filhos que Deus nos salvou. Oséias 11,4. Atraiu-os com cordas de amor, atraiu-os com cordas humanas com laços de amor. Então Deus atrai-nos até si com laços de amor. A nova vida tem a origem em Deus. E é o próprio Deus que resgata os seus filhos do seu pior para dar-lhes o seu melhor. Reparemos, então vimos a origem da nova vida. Agora, em segundo lugar, vamos ver que a misericórdia é a razão da nova vida. Versículo 5. Não por obras, atos de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se no versículo anterior vemos que Deus é bom para com todos, inclusive para aqueles que não o têm como Senhor das suas vidas, agora percebemos o que Ele fez, o que Deus fez com a vida dos cristãos. Paulo dá ênfase ao que Deus fez. Reparem, Ele salvou-nos. Ele salvou-nos. Como é que Deus nos salvou? Em primeiro lugar, vemos no texto que não foi devido às nossas obras. Até porque as nossas obras sem Jesus não passam de trapos de imundície. Isaías 64,6. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então nós não fomos salvos pelas nossas obras porque as nossas obras sem Jesus não passam de trapos de imundície. Não podemos ser salvos pelas nossas obras, pois se nós fôssemos salvos pelas nossas obras, nós teríamos motivos para nos gloriar em nós mesmos pela nossa salvação. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se acharmos que somos salvos também pelas nossas obras,
estamos, em certo sentido, a anular a graça de Deus. Não sou eu que digo, é a própria Bíblia que diz, Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Qual agora a diferença em achar que somos salvos pelas nossas obras ou achamos que somos salvos mediante a fé? Isto não é uma mera discussão teológica. É bastante profundo e importante e muda a nossa forma de viver. Ao acharmos que somos salvos pelas nossas obras, estamos a atribuir a nós mesmos algum papel, mesmo que seja menor, na nossa salvação. Faz-nos também achar que somos superiores ou melhores do que as pessoas que não são salvas, quando em Filipenses nós vemos que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Além disso, faz-nos pensar que podemos perder a salvação devido a alguma coisa que fizemos, porque se eu sou salvo por meio também das minhas obras, eu permaneço salvo também devido às minhas obras e não às obras de Cristo. E pensamos o seguinte, Deus já não me ama. Como é que Deus me pode amar depois de eu ter feito isto? Porquê? Porque temos uma mentalidade das obras. Ou então algo na nossa vida não deu bem, não deu certo, Deus já não está comigo, a sua bênção já não está sobre o meu lar. Ó Senhor, restitui aquilo que é meu. Sério? Querem mesmo a restituição daquilo que nós merecemos? Quero dizer-te o seguinte acerca do amor de Deus. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 a 39. Não tenhamos dúvidas que somos salvos por meio da fé em Jesus, ao acreditar que Ele viveu de forma perfeita, ao acreditar que Ele foi até à cruz para levar sobre si a ira de Deus no nosso lugar. E os nossos pecados, naquele momento, tornaram-se em certo sentido os pecados de Jesus. E a justiça de Jesus, a sua inocência, tornaram-se a nossa inocência perante Deus. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós não vamos lá por sermos pessoas boas. Nós vamos lá porque Jesus é bom. E aquilo que nós apresentamos diante de Deus é aquilo que Jesus fez por nós. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem vai para o céu? Pecadores salvos pela graça de Deus. É sempre pela graça. E por ser pela graça podemos viver a realidade que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Então, se já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós temos de ter a certeza que não se perde a salvação. Olhem novamente para o versículo. Somos também salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que significam estas palavras? Precisamos ser batizados para sermos salvos? Não, se fosse assim, nós estaremos a ser salvos mediante uma obra nossa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me batizar para ser salvo. Além disso, olhando para Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, o batismo simboliza a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, onde nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida. A palavra regenerador aqui significa novo nascimento, renascer. Jesus falou desta importância de nascer de novo para podermos crer em Deus. João capítulo 3, versículo 3 a 7, se quiserem podem abrir. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tomar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Isto significa que o nascer de novo não é uma renovação da nossa vida, mas é uma transformação. Deus coloca em nós, retira o nosso coração de pedra, dá-nos um novo coração
para uma disposição daquilo que é santo. A nossa velha natureza não desejava a Deus. Por isso Deus teve de mudá-la. Deus teve de retirar o coração e dar-nos um novo coração. Deus fez um transplante de coração para que, conforme 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Ele mudou a nossa velha natureza através da ação do Espírito Santo. Por meio de quê? Da palavra de Deus. É verdade que nós encontramos em João 15,3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Enquanto a palavra regenerado tem a ideia de uma só vez, Deus dá-nos um novo coração para nós podermos crer. A palavra renovador mostra que é algo que acontece várias vezes na nossa vida. Mais uma vez, a ideia da transformação. Além disso, ao contrário da regeneração, a renovação é uma ação conjunta entre o homem e Deus, pois diariamente é uma luta mesmo diária. Devemos entregar o nosso eu a Deus para vivermos mais como Jesus. Paulo chegou a essa conclusão quando disse em Atos 20:24: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para quê? Para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Assim sendo, uma nova vida implica termos nascido de novo, e a sua evidência é termos uma vida de constante transformação. Agora, qual a razão de Deus ter olhado para nós? Não ter visto nada de bom, mas mesmo assim decidir salvar-nos. Qual a razão? Olhemos novamente para o texto. É a palavra que nos tem que dar as respostas, por isso fazemos muitas citações da palavra para provar que a própria palavra interpreta a palavra. Olhemos novamente para o texto. Mas segundo a sua misericórdia. Misericórdia significa compaixão. Não nos dar aquilo que nós merecemos. É misericórdia de Deus. Se eu vos perguntasse qual a razão de Deus vos ter salvado, o que diriam? Seria misericórdia? Graça? Seria o quê? Jonatas, eu nunca matei, nunca roubei. Porque é que Deus não me iria salvar? Caso não digamos graça ou misericórdia, temo que possamos estar a pensar na salvação por meio das nossas obras ou das nossas ações. Achamos que foi por alguma coisa nossa. A nossa única esperança para a nossa salvação é a misericórdia de Deus. Tanto para a nossa salvação como para o nosso dia-a-dia. E mais reconfortante é sabermos que, à luz de Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Nós nunca esgotamos a paciência, a misericórdia, a graça, o amor de Deus por nós. Jesus é a única razão pela qual nós podemos ter uma nova vida. Se quando chegarmos ao céu, tenham esta imagem, se vos perguntarem, creio que foi o padre há uns tempos que fez essa pergunta, se vos perguntarem, porquê é que merece ir para o céu? Se nós não dissermos Jesus, Jesus é o único motivo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Vimos até agora como Deus Pai, Deus Filho e Deus Filho agem na nossa vida. Agora há uma outra garantia para aqueles que têm uma nova vida. Então vimos, em primeiro lugar, a origem da nova vida. Em segundo lugar, a misericórdia é a razão da nossa vida, da nova vida. Em terceiro lugar, os que têm nova vida estão guardados. Vamos ver o versículo 6 e 7. E que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Então, aqueles que são salvos devido à misericórdia de Deus por meio da pregação da palavra têm o Espírito Santo nas suas vidas. Aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor, reconhecendo que são pecadores, eles têm, na hora, o Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que prometeu, João 14, 16 e 17.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quem? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós temos o Espírito Santo. O Espírito está connosco e nós estamos selados pelo Espírito Santo. Isso significa que o Espírito é a garantia da nossa salvação. O Espírito é a garantia de que nós seremos salvos até ao fim. Lá estás tu, Jonatas, Efésios 1, 13 e 14. Foi em união com Cristo que também receberam a palavra da verdade, a boa nova da salvação. Foi também em união com Cristo que creram e foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da herança que nos está prometida e que consiste na completa libertação dos que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então, achar que nós podemos perder a salvação é achar que não estamos selados. Ou que, afinal, é uma garantia, mas que tem aquelas alíneas pequenas. Como aqueles contratos que às vezes nós assinamos, que não lemos tudo e tem lá umas alíneas pequenas. Não, na nossa filiação com Deus não há alíneas pequenas. Salvos até ao fim. Se a salvação se perdesse, estaríamos a dizer a Deus: a minha vontade em deixar-te é maior e é mais poderosa do que a tua vontade em segurar-me nas tuas mãos. Agora, não fiques temeroso quando és invadido por pensamentos que te fazem duvidar do amor de Deus por ti. Não fiques temeroso. Ou se pensas que não mereces ser salvo ou continuar assim a ser salvo porque não mereces. Ninguém merece, pois fomos justificados, declarados inocentes devido à graça de Deus. E se chegarem estes momentos, fala para a tua mente como os salmistas faziam e diz: eu sou salvo pela graça e já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é bom saber que não levaremos sobre nós a condenação que nós merecíamos, porque essa foi posta sobre Jesus. Gálatas 3, 11 e 13. É evidente que pela lei ninguém será justificado perante Deus, pois a Escritura afirma: o justo viverá pela fé. Ora, a lei não tem que ver com a fé, pois diz: quem cumpre estas coisas viverá por elas. Cristo libertou-nos da maldição da lei, tornando-se ele maldito por nossa causa. Com efeito, a Escritura diz: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Então, finalmente, em Jesus, somos livres e pessoas com esperança. Em Jesus somos herdeiros também de todas as bênçãos celestiais. Agora, se somos salvos e não podemos perder a salvação, podemos viver como queremos? Uma nova vida em Jesus pode viver a seu belo prazer? Então, em primeiro lugar, a origem da nova vida. Em segundo lugar, a misericórdia é a razão da nova vida. Os que têm nova vida estão guardados. E, em último lugar, quem tem nova vida pratica boas obras. Versículo 8. Fiel é esta palavra, e quer que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então a evidência de que alguém é salvo vê-se na maneira como vive a sua vida. Nenhum cristão pode dizer que é salvo e depois vive na prática do pecado. É verdade que nós podemos cair em pecado, mas também é verdade que os filhos de Deus se levantam e continuam a caminhar após as quedas. Não tenhamos dúvidas que há um caminhar especial naqueles que sobrevivem às quedas. Creio que é um problema sério dizermos que alguém é filho de Deus porque levantou o seu braço num apelo vindo à frente ou porque fez a oração do pecador. E depois nós dizemos assim, é que essa pessoa é salva. Depois, passado 2 ou 3 anos, essa pessoa afasta-se. Não é? Afinal, o que é que foi dela? Afinal, perdeu-se. Afinal, não era, perdeu a salvação ou qualquer coisa do género. Não, se calhar essa pessoa não foi salva por Deus. Temos de nos assegurar de que explicamos bem o Evangelho e as suas consequências. 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E este é um sério problema. Muitas vezes nós no aconselhamento, ou quando vamos falar com alguém, nós dizemos assim: olha, como é que está a tua vida espiritual? Não anda bem, mas eu sei que sou salvo. Porquê que tu és salvo? Porque naquele ano, no acampamento, eu fiz a minha oração.
e aceitei o Senhor Jesus. Mas qual é a evidência da tua salvação? Eu estou frio, mas eu sei que Deus existe. Mas o diabo também sabe. Qual é a evidência da vida de Jesus Cristo? O pecado incomoda-te? O pecado mexe com a tua vida? Depois de teres caído em pecado, enoja-te o pecado? Dá-te nojo? Tal como deu nojo a David? Teve que orar ao Pai: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto? Qual é a evidência de ser salvo? Então cuidado quando nós dizemos, porque alguém levanta o braço, quando alguém faz a oração do pecador, que ele é salvo. Às vezes perguntam-me a mim, são pessoas até da minha família, é salvo? E em última análise eu disse, eu não sei. Só Deus é que sabe, mas as evidências neste momento são praticamente nulas. O que é que nós temos que fazer? Temos que orar por ela. Para que Deus, na sua misericórdia, possa tocar no seu coração. Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, tem uma frase muito forte, possivelmente a mais conhecida dele. Ele diz o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem a cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Como está a nossa vida espiritual? Dizemos que em Jesus temos uma nova vida. Estaremos a viver de acordo com essa verdade? Será que o pecado ainda nos leva a pedir perdão a Deus? Ainda há confissão de pecados nas nossas orações, nas nossas conversas? Dizemos que os cristãos são aqueles que reconhecem o seu pecado, mas ainda há pedidos de perdão? Ainda há confissão de pecados? Tenho percebido que quem vive em modo de arrependimento, através de uma vida de confissão de pecados, tem muito mais graça e misericórdia para com as pessoas à sua volta. Sabem porque é que os fariseus não mostravam gentileza, misericórdia e graça para com as pessoas à sua volta? Porque eles não tinham oração de confissão. A sua oração era de elevação. Graças te dou a Deus porque eu não sou como aquela pessoa. Porque eu faço isto, contribuo desta forma, etc, etc. Obras. Quem vive uma vida de confissão de pecados mostra muito mais graça e misericórdia para com as pessoas à sua volta. Porque sabem, se aquela pessoa me fez isto, eu também poderia ter feito. Por isso, pensa, tens tido paciência com quem falha contigo ou vives em modo de conflitos e contendas? Parece que às vezes temos um botão qualquer em que as contendas, os conflitos não nos largam. Será por nossa culpa? A tua mente tem sido governada por pensamentos do alto ou vives marcado por aquilo que as pessoas te fazem? Quem não perdoa não pode ter uma vida de arrependimento. Porque quanto mais nós percebemos que somos pecadores, mais facilmente nós iremos perdoar com quem falha connosco. Por isso precisamos dizer não ao ressentimento. Há pessoas muito ressentidas. Precisamos dizer não ao ódio. É uma forma de matar alguém. Precisamos dizer não ao ambiente hostil. Precisamos dizer não às lutas. Precisamos dizer não ao desprezo. Sabem o que eu tenho notado? É que nós toleramos o desprezo quando Deus o odeia. Ninguém pode desprezar ninguém. Mas é possivelmente estas coisas que eu falei, do ressentimento, do ódio, o ambiente hostil, das lutas, é a coisa que nós aceitamos mais nas nossas igrejas, é o desprezo. Não estamos autorizados a desprezar ninguém. Qual a consequência da tua fé? Ao sairmos daqui esta manhã, que possamos agradecer a Deus por esta nova vida. Agradecer também pela sua misericórdia para connosco e por estarmos guardados pelo Espírito Santo, enquanto pedimos ao mesmo tempo que possamos viver esta realidade nos nossos relacionamentos. Quando alguém entra na igreja, normalmente eu costumo dizer: bem-vindo ao clube dos lutadores. Daqueles que reconhecem que são imperfeitos e celebram o Deus perfeito. Se tivermos paz com Deus por meio de Jesus,
Romanos 5:1. Naquilo que depender de nós, viver em paz com todos. Romanos 12:18. Temos paz com Jesus? No que depender de nós, tenhamos paz com todos. Para que ninguém diga, não há paz devido ao Jonatas, não há paz devido ao Mateus, não há paz... Não. Naquilo que... Não há paz, mas não foi devido a nós. Já recebeste esta nova vida em Jesus? Tens vivido de acordo com a nova vida que recebeste em Jesus? Que Deus nos ajude a termos vidas que o glorifiquem, para que, quer comemos, quer bebemos, quer façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.